Boa noite, povo de Deus, minhas irmãs amadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e todos aqueles que passam aqui por este canal. Muito obrigada por cada comentário que vocês têm deixado. Muito obrigada por, louvado seja o nome do Senhor Jesus, assistir os meus vídeos. Louvado seja Deus, aleluia. Muito obrigada por fazer parte da minha vida, por deixar, eu entrar aí no teu lar, na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, irmãs, por tudo mesmo. Muito obrigada a você que eu não conheço, mas que também tem deixado o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigada mesmo pelo carinho de cada um de vocês, porque tem muitas irmãs aqui que eu não conheço. Louvado seja Deus, mas eu sou grata a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por vocês me ajudar nesta obra. Saiba que Deus ele irá recompensá-la a cada uma de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rejane. Louvado seja Deus, e eu quero deixar uma mensagem da parte do Senhor. Louvado seja Deus nesta noite, aqui para o meu e o seu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero deixar aqui, Mateus 7, no seu versículo 13, 14, e a gente vai ver aquilo que o Senhor quer falar conosco, Louvado seja Deus. O Senhor está falando aqui dos dois caminhos. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Meditando neste versículo, aqui no versículo 15 do capítulo 7, o Senhor ainda diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãs? Vivemos dias tão trabalhosos na terra e nós fomos chamadas para pregar a palavra, para anunciar, mostrar o caminho da verdade. É difícil ministrar a palavra de Deus, Não é fácil ministrar a palavra do Senhor em uma geração corrompida, em uma geração que quer tudo rápido, para uma geração que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus não é mais suficiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é fácil ministrar para uma geração que muitas das vezes está na igreja, mas a porta é larga, Não abre mão dos seus costumes, não abre mão do seu eu, não abre mão da sua vontade, não abre mão do seu querer, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a minha maneira. Eu sirvo a Deus, O microfone caiu aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para uma geração que diz: não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a minha maneira, eu sirvo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, O Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Então, irmãs, não é fácil, a gente ministrar para um povo que não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ministrar, louvado seja Deus, para quem quer ouvir a palavra de Deus, para quem quer a porta estreita, é bom. Mas ministrar para um povo que não quer mais a porta estreita, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me alegro no Senhor de ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vocês me acompanham. Louvado seja Deus que vocês ouvem cada mensagem que o Senhor tem me dado.
Louvado seja Deus. Então eu sou grata a Deus pela sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é uma obra espinhosa. Louvado seja Deus, aleluia. Não é fácil ministrar nos dias atuais em que nós estamos vivendo, onde o povo quer muitas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde o povo quer sempre aquela palavra, né, boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não quer ouvir do Senhor, se converta, né, deixa os seus maus caminhos. E quando a gente lê a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra do Senhor, a gente vê que Deus, ele é um Deus que ele não fala muito. Ele é um Deus que ele fala pouco. Ele fala uma, duas e até três vezes. Ele fala pouco, louvado seja Deus, mas quando a gente vê a fala do Senhor, o Senhor está o tempo todo dizendo: ei, se volte para mim, se converta a mim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, rasgue o seu coração perante mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está sempre falando: deixa a idolatria, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fuja dos falsos profetas. Toda vez que o Senhor ele está falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor está convidando ao homem ao arrependimento. O Senhor, sempre quando ele fala, ele está convidando ao homem ao arrependimento. Ele nunca está aqui, não aparece aqui dizendo: ei, eu vou te dar casamento, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa, é só você me seguir, né, que eu vou fazer isso tudo por você. Não. O Senhor, ele não diz isso, né? O Senhor, ele diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Porém, nós temos que renunciarmos também todos os dias, porque o Senhor quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga, né? Então, a palavra do Senhor sempre é: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, né? Melhorai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, fazeis veredas boa ou direita, levantai as mãos cansada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre o Senhor está falando palavras assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas hoje, se a gente for em um culto, em algum lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muitas das vezes, né, a gente é convidado, como no meu caso, né, eu ministro a palavra, mas só que eu faço aquilo que Deus me ordena. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não faço nada que o homem quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas tá assim, se a gente for em um lugar e aí a gente deixar a palavra, deixar a oração e não tiver uma revelação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquela pessoa já chama outra pessoa para fazer a oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou para, né, fazer mais alguma coisa a mais, porque para ela o Senhor não falou, o Senhor não fez. Então isso é um grande pecado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque quantas coisas nós estamos vendo aí. Hoje o povo não dá nem bom dia direito que está falando em línguas. O povo não fala nem 10 palavras que já está falando em línguas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo o povo está falando em línguas e a gente vê que não é Deus. A gente vê que não é Deus porque não há transformação de vida, nem na pessoa e nem na que ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê que não é Deus porque a gente conhece a voz de Deus. Deus não é menino. Deus não anda fazendo barulho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é um Deus santo. Ele não anda fazendo barulho o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas nós estamos vivendo dias trabalhosos. Dias em que o povo está dentro da igreja, mas vive na porta larga. Está só dentro da igreja, mas a porta dele é larga. Ele não obedece o pastor, ele não obedece a doutrina da igreja, não obedece a nada, são poucos os que obedecem, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas o Senhor ele chega a dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é para nós também nos acautelarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos falsos profetas que vêm até nós vestidos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como ovelhas, mas na verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são lobos devoradores. Aquela pessoa que ela não quer compromisso com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ela quer só revelar o tempo todo. Irmãos, Deus se revela. O nosso Deus, ele revela, o nosso Deus, ele cura, o nosso Deus, ele batiza com o Espírito Santo. Só que o que eu tenho observado hoje é que o povo não tem buscado o batismo com o Espírito Santo. E muitos estão falando em línguas que não é de Deus. Muitos estão falando em línguas que não é do Senhor. Está batendo o pé, está rodando, mas não é o Senhor, é o espírito do engano, é o espírito do anticristo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é o Senhor, é espírito de engano. E tem muita gente falando em línguas, e Deus anda falando assim, o Espírito Santo de Deus anda falando assim, igreja não anda não. A porta é estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ser batizado com o Espírito Santo é tanta luta. Porque primeiro você é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois você vai buscar os dons do Espírito Santo. E para recebermos os dons do Espírito Santo, não é assim de qualquer maneira. Para recebermos os dons do Espírito Santo, tem que haver renúncia. Tem que haver porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não acredito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo hoje ele habite na vida de tanta gente que eu vejo hoje falando em línguas. Você olha e você não vê mudança nenhuma. Você vê dando mau testemunho o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas ingratas, pessoas falsas, pessoas fingidas. E aonde o Espírito Santo de Deus habita, não há esse tipo de coisa. Não há esse tipo mais de obra. Por quê? Porque a pessoa ela já morreu para o mundo. Ela já é uma velha criatura, agora ela é nova, ela é velha, ela morreu para o mundo. Ela agora deixou a velha criatura para ser uma nova criatura em Deus. Não é todo mundo que está falando em línguas que é o Espírito de Deus, não é. Aí bota a mão na sua cabeça, bota a mão no seu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da profetada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e não é o Senhor. Não é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem temor de tudo. Ela não se veste de qualquer jeito. Não é todo tipo de roupa que ela bota no corpo. Não é qualquer linguajar que ela fala. Não é toda hora que ela fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela é prudente em tudo. Ela é prudente em tudo. Nós somos falhos, somos. Mas nós somos prudentes. Temos que ser, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. Compre uma carne, a melhor carne que tiver no açougue. Bote todo tipo de tempero. E esqueça de botar o sal para você ver se ela dá sabor. Ela não vai dar sabor. Ela não vai dar sabor. Então é a mesma coisa de uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fica brincando com as coisas de Deus. É a mesma coisa de uma pessoa que ela diz que tem o Espírito de Deus, mas você não vê transformação. Você não vê ela ser nascida da água e do Espírito, ele ser nascido da água e do Espírito. Ele vai orar, ele vai fazer, aí acontecer, você não vai sentir e nem vai ver acontecer nada. Por quê? Porque não é Deus. Porque não é Deus. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos brincar com as coisas do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós pecarmos contra o Pai, nós temos perdão. Se nós pecarmos contra o Filho, nós temos perdão. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo de Deus, nós não temos perdão. Né? E hoje a gente vê muitas brincadeiras, muitas piadas. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro da casa do Senhor, pessoas fazendo, louvado seja Deus, chocarrice, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus com as coisas de Deus, com as coisas do eterno, e o Senhor está dizendo, cuidado, porque pela árvore você vai conhecer o fruto. Pela árvore você vai conhecer quem é. Quantas pessoas hoje vivem rodando dentro da igreja, falando em mistério, mas é fofoqueiro. Vive de leve e trás para o pastor. Vive de leve e trás para a irmãzinha. Vive de leve e trás. Ouve aqui e leva ali. Ouve ali e leva acolá. Ouve acolá e leva acolá. O espírito mexeriqueiro. E o Senhor diz que aquele que semeia contenda ou mexericos no meio do teu povo, ele abomina. Ele abomina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como a palavra do Senhor diz, irmãs, que pelo fruto nós vamos conhecer que árvore é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a árvore boa ela não pode dar mau fruto e a árvore mau ela não pode também dar bom fruto. Então a gente vê. Se nós andamos com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, a gente vê logo que ali não tem o Espírito de Deus. Que ali é o espírito do engano, porque o Espírito Santo de Deus já está dizendo, é o Espírito Santo. Ele não é um espírito de brincadeira, ele não é espírito de chocarrice, ele não é espírito, ele não gosta de brincadeira. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é um ser sensível.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se você pecar contra ele, louvado seja Deus, você não tem perdão mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não tem perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor quem nos diz. Então, que nós possamos, irmãs e irmãos, né, do Senhor, e todos aqueles que passarem por aqui, ficarmos atentos com os sinais. Deus, ele me chamou para alertar. Deus, ele me chamou para mostrar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nós devemos, sim, alertarmos uns aos outros, porque isso é o amor de Deus, o amor de Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele diz, olha, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, né? O pé de limão, o limão sempre será azedo. Por quê? Porque ele é limão. O pé de jiló sempre será amargo. Por quê? Porque ele é jiló. Então tem gente que, na igreja que ele fala em mistério, mas ele é crente limão. Tem gente também na igreja que ele fala em mistério em línguas estranhas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, prega, canta, ora, mas ele é jiló. Tem crente na igreja que é crente machista. Quem é o crente machista? Aquele que você não pode encostar nele, porque o tempo todo ele está ali alfinetando. Está ali alfinetando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas tem aquele crente mamão que tem muita semente para sair semeando aonde ele passa. Aonde ele passa, ela vai deixando a sementinha do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a semente boa, o fruto bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí todo mundo olha e diz, Deus, como aquela irmã e aquele irmão é bênção de Deus. Tem o crente beterraba. Sabe qual é o crente beterraba? É aquele que todo canto que ele chega, ele faz uma presepada. Ele mancha tudo, tá tudo limpo e aí ele sai manchando tudo, sujando tudo. Ele faz uma fofoca aqui, a fofoca espalha ali, espalha. Daqui a pouco ele já contaminou todo mundo. Se você pegar um pedaço de beterraba e você colocar no meio de uma salada, no mesmo instante todos os pedacinhos estão manchados. Vocês sabem disso, né? Nós somos mulheres casadas, né? Fazemos almoço, né? Somos donas de casa. Então nós sabemos disso. Se a gente colocar um pedacinho de beterraba dentro da salada, junto com as outras verduras, no instante aquelas outras verduras estão tudo manchadinhas. Umas com as manchas maior, outras com as manchas menor. E um dia o Senhor falou comigo sobre isso. O Senhor falou assim, ó, é por isso que eu estou, né, falando desta maneira para você entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que há o crente beterraba na igreja. Que ele apronta tanto que o coração das pessoas vão ficando triste. E aí uns ficam com aquela mancha maior, outros ficam com aquelas a mancha menor, aquela tristeza, assim. Aquela pessoa que já fica, né, desconfiada, ele não quer mais, ou ela se aproximar daquela pessoa porque tem medo de ser ferido, de ser magoado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele sai manchando. Sutilmente ele sai manchando. Você não vê o abacate manchar. Quando você olha, já está manchado. Tem aquela pessoa de duas faces, aquela pessoa de duas caras, que aqui ela é uma coisa, mas ali ela é outra. Ela se comporta de acordo com o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem aquele crente camaleão. Crente camaleão é aquele que ele muda, né? De acordo com o ambiente, né? Se é verde, o ambiente é verde, ele está verde. Se o ambiente está amarelo, ele está amarelo. Se o ambiente ele está meio assim, né? Ele também fica de acordo com o camaleão. O camaleão ele faz isso. Dentro das árvores verdes, ele está verde. Mas quando ele sai para a estrada, ele já parece a pele dele já muda. Então ele é de acordo com o ambiente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas só que essas coisas não agradam ao Senhor. E dessas pessoas nós também devemos fugir. Nós devemos fugir. Se traz dano para a nossa vida espiritual, então nós devemos nos afastarmos dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz que toda árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, no grande dia, será muitas pessoas que será cortada e lançada no fogo. E muitas, irmãs, muitas, presta atenção, muitas já estão cortadas da terra. Muitos já estão na terra, muitos servos e servas do Senhor, que pratica estas coisas.
estão na terra, em cima da terra, mas já foram cortadas da terra. Estão só andando, mas no céu já foi cortado. Os dias dela na terra já foi determinado já. O machado já está na raiz. O machado já está na raiz. No ano que, antes de começar a Covid, Deus tinha me dado uma visão que muita gente na face da terra já estava com a vida cortada. E outras já estavam com o machado, né, na raiz. E eu me assustei um dia eu orando meio-dia, né? Eu me assustei quando o Senhor falou isso comigo. E de repente começou a morrer tanta gente. Chegou a Covid e foi morrendo. E eu me assustei. Pessoas que eu nem imaginaria que fosse, partiu. Então, é tempo da gente estar na porta estreita. É tempo da gente passar pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É tempo de nós estarmos vigiando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O tempo é da gente estarmos perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Termos comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, porque tem muitas servas do Senhor e muitos servos do Senhor que têm passado humilhação, que têm sofrido, que têm chorado, que têm jejuado, que têm se sentido só, né? Mas não se sinta só não. Não se sinta só não, porque Deus ele é contigo, Ele é na tua vida. Permaneça na sua porta estreita, permaneça obedecendo ao Senhor, permaneça sendo crente, né? Que tem muita semente, né? O crente mamão, que é cheio de semente, crente laranja, que é vitamina C. Você chega perto do irmão, você dá uma palavra que levanta aquele irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Seja um crente sarado, um crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que por onde você passe, exale o perfume do Senhor. E desse jeito o Senhor ele se agrada de cada um de nós. Essa mensagem que eu deixo, né, nesta noite para os nossos corações, louvado seja Deus. Eu peço às irmãs que compartilhem. Se vocês compartilharem, vocês vão me ajudar o canal e a obra de Deus, porque aí o vídeo vai alcançar mais vidas, né? Vai ter mais inscritos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe seu comentário, deixe lá um amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para dar força ao canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. O meu intuito aqui, o meu prazer aqui é só pregar a palavra de Deus. Se um dia, irmãos, esse canal aqui alcançar a meta, né, bater a meta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que todo canal ele tem uma meta, né, para monetizar, eu acho que é 10 mil inscritos. Eu não tenho certeza bem, mas eu acho que é 10 mil inscritos. Mas eu não quero monetizar o meu canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já disse a Deus, né? É algo entre eu e Deus. Não estou aqui por dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui porque amo fazer a obra de Deus. Se um dia eu alcançar, bater esta meta, eu vou glorificar o nome do Senhor e vou louvar a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas monetizar jamais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque aqui é algo assim que Deus colocou no meu coração para estar fazendo, né, esse ID do Senhor. Então, de graça eu recebi, de graça também eu dou. E é assim, a vontade de Deus. E o resto, Deus, ele supre a nossa necessidade. Deus, ele supre. Ele diz assim, não andeis ansiosos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o que há vez de comer, vestir, beber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quem anda assim são os gentios. Então, se ele diz que nós não devemos andarmos ansiosas ou ansiosos, ele sabe, né, do que eu preciso, do que você precisa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele vai enviar. Porque o Senhor ele envia para mim, ele envia tudo o que eu preciso, o Senhor ele envia para mim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a mesma coisa ele vai fazer com você. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor, amém?